Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Doutor da Lei, que é o canal de legislação específica para concursos públicos. Eu sou o professor Silas Ventura, sou advogado e leciono nesse canal sobre legislação específica para concursos. E neste momento nós iremos dar início à nossa primeira aula para o concurso da Câmara Municipal do município de São José do Rio Preto, em São Paulo. Então, nós iremos iniciar esta aula com o estudo do regimento interno da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Mas antes de iniciar a nossa aula, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que possa estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, deixando seu like, seu comentário e compartilhando com amigos. Então, vamos iniciar aqui o estudo do regimento interno. Então, vamos começar aqui com o artigo 1º, né? O título 1 do capítulo 1 deste regimento, que trata sobre as funções da Câmara, tá certo? Então, o artigo 1º diz que a Câmara Municipal, órgão legislativo do município, tem sua sede no Palácio 19 de Julho, a Rua Silva Jardim, número 3.357, Centro, e compõe-se de vereadores eleitos nas condições e termos da legislação vigente. Então, esse artigo 1º, ele trata aqui sobre a sede da Câmara, tá certo? Na verdade, a localização da sede da Câmara. De primeira mão, né, essa informação, ela não parece ser tão relevante, né, para fins de prova, mas é bom que o candidato, né, o aluno, ele tente decorar pelo menos o nome do palácio, né, Palácio 19 de Julho, né, que é o nome da sede da Câmara, tá certo? Que pode ser que a banca, ela cobre esta informação na prova, tá certo? Então, o nome do palácio é Palácio 19 de Julho, nome da sede, aliás. Agora, o artigo 2º diz que a Câmara tem as funções legislativas, e exerce atribuições de fiscalização externa, financeira e orçamentária, de controle e de assessoramento dos atos do Executivo e prática dos atos de administração interna, tá certo? Este artigo 2º, eu considero que ele não está tão, assim, bem elaborado, tá certo? Porque, na verdade, essas características que vem citando aí no artigo 2º são nada mais, nada menos do que outras funções da Câmara. É claro que a função principal da Câmara vai ser a função legislativa. E parece que o legislador, ele tentou separar funções de atribuições, tá certo? Então, ele disse aí que a Câmara tem funções legislativas, mas, né, ela exerce atribuições, tá certo? Em outros regimentos, né, essas atribuições que a gente vê aí no artigo 2º, ela já vem com o nome mesmo de funções da Câmara, tá certo? Então, eu diria que, além da função legislativa, que é a função de elaborar leis, né, a elaboração de leis, a Câmara também ela tem as funções de fiscalização, né, vou grifar aqui, fiscalização externa, a função financeira, né, que diz respeito ao orçamento da Câmara, lembrando que a Câmara ela possui autonomia, né, no tocante a sua função, aliás, no tocante ao seu orçamento, né, e também a sua organização. E aí a gente vê aqui por último, prática, né, dos atos de administração interna. Então, o nome dessa função aqui é função administrativa, que é praticar atos de administração interna, ou seja, é uma função administrativa. Além disso, né, a gente vai ver que ela tem função de controle, tá certo? Controle e assessoramento
dos atos executivos. Então, temos aí pelo menos 4 funções: função fiscalizadora, função financeira, né, e orçamentária, que é uma só, função de controle, né, 3, e por último, função de assessoramento, né, e por último, função de administração interna. Então, temos aí no mínimo 5 atribuições ou funções da Câmara, além da legislativa. Somando todos aí, todas, né, tem pelo menos 6 funções da Câmara, tá certo, gente? Então, caso a banca cobre em prova que a banca, ou venha dizendo em prova, afirmando que a banca tem a função tem função administrativa ou tem atribuição administrativa, então a questão estará correta, porque ela pratica atos de administração interna. Então, vamos entender aqui o que seria atos de administração interna. Por exemplo, a Câmara, né? Ela costuma, ela tem a competência, na verdade, de admitir, né, os seus funcionários. Então, esse ato de admitir, que é contratar funcionários, abrir um concurso como esse, por exemplo, que está aberto, que vocês estão estudando para ele, né? Isso é uma função administrativa. Por quê? Porque a função principal da Câmara não é fazer isso. A função principal é apenas legislar, elaborar leis. Mas ela também precisa organizar, né, o seu quadro de pessoal, os seus funcionários. Então, é aí onde ela exerce uma função administrativa. A função de orçamento, né, e financeira e orçamentária, eu já falei. A função de fiscalização externa, gente, é quando a Câmara, né, os vereadores fiscalizam a prefeitura. Então, nesse caso, vai ser o Poder Legislativo fiscalizando os atos do Poder Executivo. E disso aí, né, na lei orgânica do município, a gente vê que vem daquele princípio da separação dos poderes, né? Os poderes são independentes e harmônicos entre si. O chamado sistema de freios e contrapeso, que é quando o poder ele controla o outro, né? Ele fiscaliza o outro. E nesse caso, a Câmara vai fiscalizar as contas, por exemplo, a Câmara vai julgar as contas do Poder Executivo. A Câmara vai julgar as contas do Poder Executivo. Então, quando você for estudar a lei orgânica, você vai ver lá nas competências, né, do município, que aquelas competências, uma delas, né, está lá julgar as contas do Poder Executivo, nas competências privativas da Câmara, porque tem as competências privativas do município, que é o Poder Executivo, e as competências privativas da Câmara. Então, dentro dessa da Câmara, vai estar ali julgar as contas, né? Fiscalizar, né, os atos do Poder Executivo. Então, essa é a função de fiscalização externa, tá certo? Assessorar, né, e controlar também, né, é outra função, que é a função de controle, né, que eu já falei agora há pouco, julgar as contas. Isso é a função de controle, tá certo? Muito bem. Dito isto, vamos para o parágrafo único, né? Parágrafo único do artigo 2º. Deixa eu tirar aqui para visualizar melhor. Que trata sobre a função legislativa, consiste em deliberar por meio das leis. Isso aí está claro, né? Dá para entender. Deliberar por meio de leis, emendas à lei orgânica, decretos legislativos, resoluções, emendas e subemendas sobre todas as matérias de competência do município. Isso aí como se dá a criação de cada um desses tipos de leis: lei orgânica, decreto legislativo, resoluções, emendas, subemenda. Isso aí vocês vão ver lá no tópico, aqui no regimento interno, lá a partir da metade para o final da lei, sobre processo legislativo. Leiam este tópico, tá certo? Não deixem de ler, porque é onde se dá a elaboração, como se elaboram as leis, né? Cada uma dessas leis aí citadas nesse parágrafo único.
Da mesma forma, na lei orgânica, quando forem ler, não esqueçam de ler ou não deixem de ler esse tópico do processo legislativo, principalmente porque o concurso é um concurso para a Câmara, então trata sobre elaboração de leis, tá certo? Agora vamos para o artigo 3º, sobre a instalação, né? A instalação da legislatura. O artigo 3º diz que no primeiro ano de cada legislatura, no dia 1º de janeiro às 10 horas, em sessão de instalação, independentemente de número, sob a presidência do vereador mais votado, dentre os presentes, os vereadores prestarão compromisso e tomarão posse, juntamente com o prefeito e vice-prefeito, na forma regimental. Então, aqui trata de uma questão procedimental. Toda essa parte aqui desse capítulo 2, que trata sobre instalação, trata de uma questão procedimental, tá certo? Então, a gente não vai comentar tanto, porque não tem muito o que explicar. É só o passo a passo de como se instala a legislatura. A legislatura, esse termo legislatura, não sei se vem aqui falando aqui sobre o conceito de legislatura, mas legislatura equivale ao tempo, ao período de mandato dos vereadores, que é de 4 anos, tá certo? Então, quando se utiliza esse termo legislatura, vai estar se referindo a esse período de 4 anos de mandato. Então, quando se encerra, né, por exemplo, esse ano de 2024 vai se encerrar um período, vai ter eleições municipais, então se encerra um período em 31 de dezembro e em janeiro se inicia um novo período, uma nova legislatura, tá certo? Então vai se contar 4 anos para frente. Agora, o parágrafo único diz: a sessão solene de instalação da legislatura será realizada no plenário da Câmara Municipal, independente de convocação. O artigo 4º diz: o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores eleitos deverão apresentar seus diplomas à Secretaria Administrativa da Câmara antes da sessão de instalação. Então, trata da questão de protocolo, né? Então, pessoal, esta é a nossa aula 1. Iremos parar por aqui para não ficar tão longa, mas iremos continuar com assuntos sobre o regimento interno na próxima aula, a aula de número 2. Então, aguardo vocês. Até lá.